Olá, professores e professoras da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. É com muita alegria que nós nos reunimos aqui hoje para dar continuidade à programação da 4ª Semana de Ensino Fundamental 2, aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro, um evento que é promovido pela Gerência de Anos Finais da Coordenadoria de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Este ano, as atividades vão envolver práticas presenciais, as vivências, debates em rodas de conversas e mesas temáticas, e vamos discutir principalmente um assunto que é Escola das Adolescências, inovações, pertencimentos e educação socioemocional. Esses são os grandes eixos temáticos da nossa semana deste ano. Nós aqui estamos também reunindo educadores, educadoras, estudantes, com o intuito de conversar sobre as questões mais essenciais que se voltam para esse público, que é dos anos finais do ensino fundamental. E por isso nós ficamos muito felizes com a sua presença, com a sua participação, e contamos que esta presença e esta participação nos acompanhem no decorrer das atividades deste evento. Eu me chamo Pedro Bárbara, eu sou professor de artes cênicas dessa rede, gerente dos anos finais na Coordenadoria de Ensino Fundamental, e eu serei o mediador desta mesa temática, que tem como título Escola das Adolescências, escutar para acolher, compreender e inovar. E para tornar este encontro ainda mais especial, nós convidamos 4 pessoas muito importantes, e aí eles falam de lugares diferentes de atuação, e eu vou começar apresentando e agradecendo a presença generosa da professora Tereza Farias, que é coordenadora geral do Ensino Fundamental. Tudo bem, Tereza? Seja muito bem-vinda. Bem, Pedro, prazer é todo meu de participar com vocês aqui. Perfeito. A Tereza, que é coordenadora geral do Ensino Fundamental lá no Ministério da Educação. Tereza foi diretora e coordenadora de ensino médio da Superintendência de Políticas para a Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação da Bahia entre 2015 e 2019. Tereza também é doutoranda em ensino pela Universidade Federal de Sergipe e possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Salvador. Em seguida, eu apresento a vocês um cara inteligente, um cara carismático, comunicativo, o nosso estudante Kaique Gomes. Tudo bem, Kaique? Tudo bem, prazer é meu por estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. O Kaique, ele é nada mais, nada menos que presidente do Parlamento Juvenil da 6ª Coordenadoria Regional de Educação. Ele também é auto-intitulado jornalista esportivo nas suas redes sociais. Ele se diz apaixonado pelo futebol, é um estudante repórter da Escola Municipal Daniel Pisa e criador do canal Kaique Sport TV. É assim? Certo. Perfeito. Também convidamos um professor e diretor da Escola Municipal Daniel Pisa, que é o professor Abílio dos Santos. Tudo bem, Abílio? Ô, Pedro, tudo bem? Abílio, que é formado em Geografia pela UERJ, tem especialização em Análise Ambiental e Gestão de Território, mestrando de Geografia também pela UERJ e atual diretor da Daniel Pisa na Sexta CRE. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Obrigado. E agradeço aí Prazer, Pedro. também a toda a Coordenadoria Geral de Educação, lá, Regional de Educação da Sexta CRE e as nossas parcerias lá na GED. Por fim, não menos importante, um convidado que é de fora da nossa rede, mas também tem muito para contribuir. Para completar a nossa mesa temática, eu convido o pesquisador, historiador Valmer Santana. Tudo bem, Valmer? Tudo bom, Pedro? Valmer, que fez mestrado em História e História Política pela UERJ. Ele é historiador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não é porque eu sou vascaíno, é porque o trabalho do Valmer é realmente muito especial. Também é coordenador do Centro de Memória dessa agremiação esportiva, né, o Vasco da Gama. E assim, composta aí a nossa mesa de debate, para dar início a essa conversa, eu quero saber como é que vocês, cada um de vocês, chega para essa conversa. Quais são suas expectativas, quais são os seus desejos, o que você acredita que seja importante para começar a pautar os nossos temas dessa mesa. Eu começo com Tereza.
Chego realista, esperançosa, como sempre, quando a pauta está entremeada pelo assunto da educação, esse que me move e que também me comove. E principalmente chego animada com a possibilidade de falar um pouquinho sobre a perspectiva da convivência democrática, do espaço de participação dos estudantes, adolescentes, dos anos finais do ensino fundamental, porque se a gente fala em acolhimento, em pertencimento, em construção de sentido, por estar na escola, eu acho que a participação ela é um pilar importante e participação também pode ser traduzida, por uma experiência de consolidação do exercício democrático, de convivência e de socialização nesse espaço tão privilegiado para isso tudo acontecer, que é o espaço da escola. Estou chegando bem animada. Que bom, muito obrigado mais uma vez, Tereza, pela sua generosa participação. Kaique, como é que você chega para esse papo da gente hoje? Bom, eu acho que o debate é uma coisa muito importante que é sobre educação, né? Acreditamos que pode transformar a vida de muitas pessoas, tanto no Rio quanto no país inteiro. E acreditamos que a gente tenha um bom debate, uma boa conversa que consiga trazer boas expectativas mais lá na frente. Muito obrigado, Kaique. Abílio? Vou partir do pressuposto da fala dos dois aqui. Eu chego embasado numa fala de Abdias do Nascimento, que ele diz que qualquer tipo de preconceito provém da ignorância, e a escola está ali para mudar isso. A escola está ali para trazer o aluno, a dar a ele o seu pertencimento e a sua identidade. Então, chego aqui também esperançoso para a gente ter um bom debate e discutir sobre isso. Abílio não vem sozinho, vem com Abdias do Nascimento, gosto muito. Valmer, como você chega para esse papo? Eu espero que a gente consiga passar aqui para os ouvintes, que para além da prática do futebol em si, tem outras coisas envolvidas no esporte, O próprio racismo que é presente em nossa sociedade, E como a Tereza bem falou, a questão da democracia, Então a gente pode também como trabalhar ali no esporte, educação, para fortalecer a nossa democracia. Como eu também sou integrante aqui desta mesa de temática, eu também chego aqui com algumas expectativas, também com uma esperança praticada, uma crença muito forte no processo democrático que envolve a educação básica. Eu também trago uma surpresa. A gente vai ter aqui, agora nesse momento, também uma fala do nosso secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha, que gravou uma mensagem especial para ajudar a compor esse painel temático que a gente vai trazer aqui para esse dia de hoje. Vamos ver? Eu agradeço muito a gerência de anos finais, a coordenadoria de ensino fundamental e a toda a equipe pedagógica envolvida. Esse é um momento precioso para que a gente possa refletir e avançar nesse desafio de educar adolescentes, uma fase intensa e decisiva na vida de qualquer um. E falando em desafio, a proibição do uso de celulares em sala de aula foi uma virada importantíssima na rotina escolar. Essa medida que nasceu no Rio de Janeiro e está se espalhando para todo o Brasil. A gente sabe que do 6º ao 9º ano, os estudantes vivem transformações intensas, emocionais, cognitivas, sociais. É nessa fase que se formam vínculos e hábitos que vão impactar o resto da vida. Essa medida não é apenas uma regra, é uma política pública baseada em evidências e no que os professores já nos diziam. O excesso de tela estava esvaziando a relação pedagógica, esvaziando as relações humanas. Temos a chance de firmar um novo pacto com as famílias e estudantes, orientando os jovens para um uso mais saudável da tecnologia. E os resultados já mostram melhorias concretas no desempenho acadêmico, na interação social e na queda dos casos de bullying e cyberbullying nas nossas escolas. Nas escolas brasileiras em geral, a presença nas bibliotecas aumentou em 40% após essa decisão. Aqui no Rio, os alunos do 8º ano têm 32% mais chance de atingir o nível adequado de matemática. No 9º ano, esse número sobe para 53%. Essa política pública não é contra a tecnologia. Pelo contrário, quando a tecnologia está a serviço da aprendizagem, é muito bem-vinda. Mas é nosso papel garantir que a escola continue sendo um espaço de conexão humana, de foco e de troca real. Seguimos juntos nessa missão, conduzindo os nossos anos finais com responsabilidade e muito afeto. Muito obrigado e uma excelente semana do Fundamental 2 para todos nós. Agradeço a participação especial do nosso secretário, Renan Ferreirinha, que já trouxe aqui algumas considerações importantes para o nosso debate. E com isso, eu passo a bola para a professora Tereza Farias, que é uma das pessoas encarregadas, de envolver
de nos envolver com esse debate sobre as adolescências e sobre a implementação de políticas públicas voltadas para a educação básica e que vem sendo aí promovidas, né, incentivadas pelo próprio Ministério da Educação. E aí, Tereza, a partir então dessa fala do nosso secretário, eu gostaria de propor uma primeira pergunta para você, que seria mais ou menos assim. Eu vou ler a pergunta. De que maneiras nós podemos aproximar ou conciliar o que nós entendemos como inovações educacionais, os adolescentes, esse mundo digital, a construção de novos modos de pensar a educação, valorizando esses sujeitos e as relações entre essas pessoas que estão dentro da escola. Então é com você. Perfeito, muito obrigada, Pedro. No Ministério da Educação, aqui dentro da educação básica, a gente tem se preocupado muito em olhar para o ciclo completo de todas as 3 etapas da educação básica. E olhando para esse ciclo, a gente sentia muita falta de ter um olhar dedicado para a especificidade de estudantes como Kaique. Estudantes que estão atravessando a transição da infância para a juventude, experimentando uma modificação muito intensa e muito profunda dos seus modos de ser e de estar no mundo, né? O corpo está mudando com muita intensidade, a gente cresce com uma velocidade muito grande, tem um desenvolvimento ósseo, né, da estrutura corporal, começam a aparecer ali os sinais da puberdade, né, do amadurecimento de algumas partes do nosso corpo que estão mais ligadas à função reprodutiva. Então, a gente tem mudanças muito visíveis quando o estudante adentra o 6º ano do ensino fundamental, que se aprofundam, né, no 7º, no 8º e no 9º ano. Aparecem pelos em regiões do corpo onde não tinham antes, a voz muda muito rápido. Mas o principal é uma dimensão subjetiva que às vezes não é vista de maneira muito clara, né, muito flagrante, que acontece lá no íntimo, associado ao desenvolvimento socioemocional dessas meninas e meninos que estão entrando na escola de anos finais do ensino fundamental. Então, a gente se preocupou em construir uma política pública educacional que olhasse para esses sujeitos, que entendesse que delicadezas, que sutilezas estão acontecendo por conta dessa etapa do desenvolvimento humano que eles estão atravessando, que é a puberdade, a adolescência, e criando, então, estratégias de apoio, né, tanto de apoio técnico, quanto também de apoio financeiro às redes de ensino, para priorizar o que a gente vem chamando, Pedro, da construção de uma escola das adolescências. E adolescências no plural, porque adolescências, elas são múltiplas, elas são diversas, tem muitas formas de vivenciar a adolescência. A gente tem estudantes aí que são mais conectados com o esporte, né, que gostam de fazer ali a sua itinerância na escola, tendo muitas conversas e muita experimentação de jogos, desse olhar para o universo esportivo. Tem outros que gostam mais das artes, tem outros que vão gostar muito mais da matemática, das ciências da natureza. Então, nessa diversidade de formas de viver a adolescência, o Ministério da Educação criou esse programa, o Programa Escola das Adolescências, que, assim, ao cabo e ao rigor, o que é que ele quer, o que é que ele pretende? Criar uma escola que faça mais sentido e que gere mais significado para esses estudantes. São quase 11 milhões de estudantes, adolescentes que estudam do 6º ao 9º ano em todas as redes educacionais do país. Então, não dá para desconsiderar essa potência que existe, né, em cada menina, em cada menino, que ao chegar no 6º ano está experimentando, Pedro, o 2º maior boom da sua plasticidade cerebral. Ou seja, está num intenso processo de construção de novas sinapses, de oportunidades de aprender. Então, essa escola pode se reorientar para ser mais inovadora. O que ela precisa ter para ela ser mais inovadora? Não é somente a tecnologia, né, digital ali à disposição. Ela pode contemplar a experimentação de novas formas de aprender, usando como suporte, né, as tecnologias digitais, mas nas formas de organizar as aulas, nas formas de planejar os momentos de ensino, as professoras e os professores podem levar em consideração situações de sala de aula que tragam o estudante para o centro. Acho que uma das inovações que mais importa para uma escola das adolescências é perceber o estudante no centro do processo de construção do conhecimento, chamado protagonismo estudantil. Então, criar situações de ensino onde estudantes como Kaique dialoguem muito com os seus pares, façam muitos trabalhos em grupos, experimentem fazer pesquisas
e socialização desse conhecimento da pesquisa de maneira coletiva, de maneira dialogada, com muita experimentação, com muita criatividade. A gente precisa dar voz e dar vez para esses estudantes. E isso pode ser feito em aulas de matemática, de ciências, de história. A gente tem entregado alguns materiais de apoio técnico, que a gente está chamando um pouquinho, né, de clubes de letramentos, que são guias orientativos para uma nova prática pedagógica, que traga ali o conteúdo conceitual, que é fundamental para o estudante prosseguir nos seus estudos, garantindo que ele tem o direito de aprender. Essa é a finalidade primeira da escola, né, assegurar esse direito, o direito de aprender, mas que esse direito de aprender seja prazeroso, seja promotor de alegria, de bem-estar na escola, né? A gente não pode pensar na escola só como equipamento do presente para garantir algo no futuro. Ela precisa, no presente, também ser um espaço que faça sentido para a vida, faça mais sentido, né, para a vida de tantas meninas e meninos que por elas passam, porque a escola é o espaço onde ela passa mais tempo convivendo. E essa oportunidade é riquíssima para esse espaço ser permeado, atravessado por experiência, por diálogo, por debate, por construção protagonista de um conhecimento que dê a ele mais visão crítica e mais percepção, tanto sobre si quanto sobre o seu território, a sua comunidade, o seu entorno. Então, a gente começou essa história, né, a história da política pública de anos finais, focada nos anos finais do ensino fundamental, chamando a necessidade do país inteiro de escutar. A gente fez uma escuta nacional em maio de 2024, onde mais de 2.300.000 adolescentes do 6º ao 9º ano, de 10 a 14 anos de idade, disseram para nós o que eles pensam sobre a escola em relação ao clima e à convivência, ao aprendizado, à inovação e à participação. Então, com essa escuta, ouvindo as vozes dos principais tanto beneficiários quanto interessados nas políticas educacionais, né, que são os estudantes e as suas famílias, a gente pode priorizar estratégias para mexer um pouquinho no currículo, para que dentro da sala de aula a gente pudesse permanentemente saber que um estudante adolescente não é uma criança e ainda não é um jovem e nem um adulto, que está na EJA, na educação infantil, nas outras etapas, né, e modalidades da educação básica. Ele é um estudante que tem uma dinâmica de convivência que requer que a escola se reorganize para melhor atender essa demanda. E essa demanda é por participar, é por se sentir realmente integrado e pertencente àquele espaço. Então, todos esses materiais que reorientam um pouquinho a reflexão sobre o currículo, colocam o estudante no centro, trazem a inovação para os processos de construção do conhecimento, mediados pela tecnologia em alguns momentos, em outros mediados por jogos matemáticos, mediados por processos de experimentação científica, por trabalhos artísticos, trabalhos corporais, trabalhos de releitura do universo linguístico, né, com aquilo que os estudantes gostam de ler, tem acesso ali todos os dias, né, para refletir sobre a literatura. Então, a gente está diversificando um pouco as estratégias pedagógicas, dando um recado forte para o país, que importa escutar e importa acolher o estudante para que uma escola, de fato, seja uma escola das adolescências. Perfeito, Tereza. Muito obrigado. Acho que existem vários ganchos aí da sua fala que contribuem assim, para o enriquecimento dessa mesa de hoje. Eu vou fazer uma dobradinha, já que você mencionou o nome do Kaique, eu vou partir direto para ele, que eu acho que a gente está falando de uma pessoa, Kaique, que está, né, numa posição de promotora, né, assim, de ajudar a pensar como tornar a sua escola, né, tornar a Daniel Pisa, incentivar que ela se torne uma escola melhor, né, com aquilo que ela tem, né, de potência no seu território, com a colaboração e com a formação dos seus professores e com essa injeção de ânimo aí, né, para que essa escola seja revigorada. E aí, pensando num desses destaques, né, da fala da professora Tereza, eu quero saber então de você, Kaique, assim, o que vem na sua cabeça quando você sente ou quando você está presente, quando você sonha, quando você está dentro da sua escola hoje, né? Então, assim, quais seriam, pensando nisso tudo, quais seriam os maiores desafios que um adolescente como você enfrenta, né, passa todos os dias na sua escola para estar lá, e estando lá, também quais são as oportunidades que essa escola te dá para fazer coisas diferentes, que de repente outros colegas ainda não conseguiram enxergar? Como é que você conseguiria trazer um pouquinho, né, desses desafios
e das oportunidades que a escola te oferece hoje. Bom, eu tô na Daniel Pisa tem 4 anos, né? Desde os 6 anos cheguei. E desses 4 anos que eu estou na escola, eu participei de muitos eventos, de muitos projetos. Mais um evento assim que eu mais gostei foi quando eu fui selecionado para representar a escola no Parlamento Juvenil da Câmara do Rio. Acho que foi uma virada de chave na minha vida, né? Um evento novo, meu último ano na escola. Tô gravando esse seminário aqui na Multirio hoje, então muitos eventos que eu participei. Participei da Feira de Ciências 2023, fui pro Rio Innovation Week 2024, li uma cerimônia de abertura dos Jogos Estudantis em 2024 também. Fiz o Avantar, fiz estágio de computação, né? Fiz muitas coisas na escola, participei do Desafio Liga Jovem, que é um evento que reúne várias escolas de todo o Brasil. Então a escola me deu muitas oportunidades, eu fico muito grato por conseguir realizá-las. Eu quero retribuir de alguma forma, né? Acreditamos que a educação, ela transforma a vida de muitas pessoas, seja de classe social, gênero, cor, raça, não importa. A escola, ela tá ali para te ajudar. Se você quer um emprego, não largue um caderno e uma caneta, porque sem ela você não vai a lugar nenhum. É regressão. Não, é a realidade. Porque sem o caderno e essa caneta, você não é ninguém. Ninguém, você não é sem o caderno e uma caneta. E eu acredito que a educação, ela transforma a vida de muitas pessoas. Tem muita gente ainda que não sabe ler, sabe escrever, fazer conta de mais, conta de menos. Então, essas oportunidades que a escola me deu, eu agradeço, assim, muito. E eu não joguei fora nenhuma, né? Mesmo cansado, mesmo com outras coisas pra fazer, eu fui longe. E agora que eu vou entrar pro ensino médio, né? Outro ciclo na minha vida. Acreditamos que a educação pode transformar, né, a vida de muitas pessoas e como transformou a minha, né? Fiz amizades novas, conheci outras pessoas. Então, eu fico muito grato pela que a Daniel Pisa me deu as oportunidades. E se Deus quiser eu puder retribuir um dia, eu vou ficar muito feliz por ter feito isso. Perfeito. Você conhecia, Tereza, essa novidade, um parlamento juvenil? Você já ouviu falar sobre isso em outros lugares aí no país? Isso é muito legal. Estou escutando o Kaique falando e pensando, né? Tem formatos diferentes, né, Pedro, em algumas redes de ensino, mas nomes diferentes, né? Mas esses programas, esses projetos que visam, né, a experimentação desse lugar de participação, né, numa Câmara Legislativa, seja municipal, seja estadual, seja federal, né? Pensando em Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, eu acho que ele oportuniza uma visão assim interessantíssima sobre como cada um, né, mesmo com a mais tenra idade, né, mesmo um adolescente muito, muito jovem, tem a condição de se posicionar diante dos problemas que acometem e atravessam a sua vida, né? Eu acho que essa experiência que Kaique teve, que muitos estudantes têm no Brasil inteiro, elas são incríveis para perceber que o exercício democrático de melhorar a vida coletiva de todos nós, né, de melhorar um pouco as condições aí de sobrevivência de cada um de nós, eles passam por esse exercício de participar ativamente da vida, né, do seu município, do seu estado, do seu país. Então, muito legal essa iniciativa aí da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro de oportunizar a Kaique, né, brilhante aí parlamentar juvenil, e outros que poderão ter oportunidades futuras também aí de ter essa vivência, né, numa Câmara Legislativa. Muito bacana. Perfeito. Mas Kaique não revelou tudo ainda. Assim, tem uma parte da história do Kaique que acontece, enfim, meio dentro, mas também para depois da escola, que ainda não contou um pouco dessa trajetória, Kaique, que passa pelo mundo dos esportes, assim, né? Como é que isso chega para você? O que você faz? Conta pra gente um pouquinho disso. Bom, então, eu tenho uma vida ligada ao futebol desde os 11 anos de idade. Sempre assisti jogos, coberturas, muitas coisas. E aí eu pensei, poxa, se eu assisto muitas coisas de futebol, por que não fazer o canal? E aí eu fiz um YouTube, em setembro de 2022, eu fiz um canal, Kaique TV. Só que como eu era de menor, o YouTube baniu o canal, meu canal tava subindo. E aí em 2023, eu criei o Kaique Esporte TV, meu canal que tá aí até hoje. Posto vídeos todos os dias de futebol feminino, futebol masculino, todas as competições do mundo. E esse canal também passou por muitas coisas, né? Como esse ano eu tô com uma rotina muito cheia, o canal tá com engajamento muito baixo, então a visibilidade tá um pouco baixa, né? Por conta dos projetos que eu tô fazendo, que eu ainda vou fazer ainda. Mas essa paixão que eu tenho no futebol é uma paixão inexplicável, não consigo explicar.
Mas quando eu criei o canal, eu pensei, poxa, eu acho que o jornalismo é pra mim, né? Então eu criei o canal, comecei a postar vídeo devagar. E aí eu fui, e o canal subindo, foi subindo. Cheguei aonde eu tô hoje. E mês que vem começa a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Uma cobertura especial pra mim, vai ser a primeira cobertura de Mundial, né? Já que antes dos mundiais que teve eu não conseguia fazer por conta, né, da escola e tudo mais. E essa vida que eu tive é uma vida assim, que vocês devem achar, ele tem 14 anos, mas uma coisa é certa. Eu passei por muitas coisas, mas eu nunca desisti de fazer o que eu gostava de fazer. Então eu acredito que o futebol, a engenharia, a advocacia, várias coisas, pode transformar a vida de uma pessoa. Basta você acreditar. Porque inteligência você não pega de ninguém, é tua, né? Então, se Deus quiser, quero chegar aos 3.000 seguidores ainda esse ano, ano que vem. E ano que vem vai ser a minha primeira cobertura de Copa do Mundo, né? Vou ficar muito feliz por poder fazer esse evento. E é isso, essa é a minha vida ligada ao futebol, né? Muitas pessoas aí, o Zico já curtiu meu vídeo, né? Olha então, só, o Zico? O Zico. Eu fiquei muito feliz por ele ter curtido, né? Eu já fiz muitos vídeos aí que deram engajamento muito alto. Um vídeo que eu posso explicar, né, uma virada de chave, foi quando aconteceu, pra mim, foi uma das maiores injustiças do futebol brasileiro. Foi quando o Vinícius Júnior, muitos devem conhecer, um dos grandes jogadores da atualidade, jogou muito, ganhou a Champions League pelo Real Madrid, ganhou a La Liga, ganhou a Copa do Rei, mas não ganhou a bola de ouro. E aí eu fiz um vídeo de 8 minutos, se eu não me engano, um vídeo que repercutiu muito, porque o Rodri, jogador espanhol meio de campo, muitos devem conhecer, mais de 4 anos no Manchester City, clube inglês, ele ganhou a bola de ouro, sendo que ele só ganhou apenas a Eurocopa, que a Espanha jogou, sendo que ele não jogou muito, né, não foi o melhor jogador da seleção, a Espanha. Eu achei então uma injustiça, porque ele só ganhou a Eurocopa, a Premier League e a Copa da Inglaterra. Tá, mas tem diferença de país? Não. Se você olhar os números do Vinícius Júnior, os números do Rodri, o Vinícius Júnior estava na frente para ganhar a bola de ouro em países como Brasil, Japão, China, Austrália, Coreia do Sul. Muitos desses países, o Vinícius Júnior estava ganhando a bola de ouro. E aí chegou o dia da eleição. Jorge Weah, um jogador libanês muito conhecido aí na década de 90, anunciou que o Rodri ganhou. Isso deu uma revolta no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro todo, porque o Vinícius Júnior sofreu muito racismo aí, né? Eles já chamaram ele de macaco, muitas coisas e tal. E pra mim foi uma justiça, porque ele fez uma bela de uma temporada. Apesar de não ter sido convocado pela seleção, foi convocado, mas não jogou o esperado que a torcida queria, ele não ganhou a bola de ouro. E aí foi uma injustiça completa, porque ele jogou demais, né? Basicamente, a campanha que o Real Madrid fez na Champions League, ele estava presente em muitos, né? Ele e Rodrigo jogaram um absurdo. Foram campeões em cima do Dortmund, 2-0 na final, gols do Carvajal e do Vinícius Júnior. Ele ferrou na final, né? E não ganhou bola de ouro. Outro caso também, que é do Dembélé, jogador francês. Esse ano ele tá na final da Champions League, PSG Inter de Milão, sábado, na TNT Sports. Ele tá jogando uma temporada absurda no Paris Saint-Germain, clube francês. Ganhou a Ligue 1, campeonato francês, ganhou a Copa da França. Se ganhar a Champions League, com certeza ele pode ser o melhor do mundo, na minha opinião, de muitas pessoas que assistem futebol e estão me assistindo, vão saber o que eu estou falando. É um francês aí que sofreu com muitas lesões da carreira, jogou no Barcelona, jogou no Dortmund, mas as lesões atrapalharam ele. Foi igual o Ronaldo Fenômeno, um dos grandes jogadores do mundo, sofreu muitas com as lesões, mas não impediu ele de se tornar um dos grandes jogadores do mundo. Bola de ouro, campeão do mundo, jogou no Real Madrid, jogou no Corinthians. Então, esse caso do Ronaldo Fenômeno é igual com o Dembélé. Não tem uma diferença, não dá pra comparar um com o outro. Mas, se Dembélé, pra mim, se ganhar a Champions League sábado, ele pode ser o melhor do mundo, com muito merecimento, né? Na temporada ele fez 35 jogos, marcando 21 gols e deu 2 assistências. A dupla dele, Kvaratskhelia, Georgiou, tá jogando muito também, mas o Dembélé tá melhor, né? Então, eu acredito que o Dembélé pode ser o melhor do mundo,
não na minha opinião, na opinião de muitas pessoas que assistem futebol, deve ser o melhor do mundo. Então, o que o Mbappé tá jogando muito, mas o Mbappé foi pro Real Madrid, mas ele teve um início muito conturbado. E o Dembélé já estava no auge da carreira. É a melhor temporada dele, se você ver quando ele começou a jogar bola. Então acreditamos que o Dembélé pode ser o melhor do mundo, bola de ouro da revista francesa France Football. E a final é sábado. Se a imprensa vê, Dembélé vai ser o jogador para ficar de olho na partida. Então eu acho que ele vai ser o melhor do mundo, sim. Né? Então minha vida é ligada ao futebol. Né? Eu me considero um historiador de futebol, estudo muito sobre futebol. Oi, tá. Então, peraí, vou pegar daí. Senão ele vai embora, continuar. vai em todas as Copas. Já que você levantou essa bola aí, você repara que tem a quantidade de habilidades que tem envolvidas, né? Nesse percurso aí que ele acabou de contar, relacionando países, nomes de jogadores, diferentes nacionalidades, enfim, contagem dos gols, essa memória também, né, de conseguir registrar isso tudo. Existe uma paixão aí, então, pelo futebol, que ele já falou, a gente já vai voltar para isso aí, mas é que eu quero fazer aqui uma ponte com uma outra pessoa que está aqui na mesa, que também é desse universo dos esportes, que também é do futebol, mas por um outro viés, talvez, né, um outro lugar. É o Valmer está aqui com a gente. Eu queria, Valmer, que você trouxesse para a gente, a partir dessa fala do Kaique, e considerando também essas inovações, essas adolescências, né, que já apareceram aqui, né, em falas anteriores, como essa relação entre inovação, história e esse mundo dos esportes. Existe alguma coisa aí que também fala sobre diferentes contextos, sobre desafios e oportunidades, como foi a pergunta que eu fiz para o Kaique, né? Sobre desafios e oportunidades. É isso, não é isso? Conta um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho que você realiza nesse mundo do futebol por um outro caminho, lá em São Januário. Bem, Pedro, primeiro eu estou impressionado com a maturidade do Kaique e feliz porque estudantes como o Kaique têm a oportunidade de se desenvolver, né? Tem a oportunidade aí de estar participando de um parlamento estudantil, de ampliar os seus horizontes. Eu fiz o meu ensino fundamental há 26 anos atrás, e logo no final do ensino fundamental eu perdi minha mãe. Eu morava na cidade de Queimado, de Baixada Fluminense. Os meus horizontes não eram tão ampliados assim, né? Pelo local que eu morava, pelas dificuldades que se enfrentava ali e por uma questão pessoal também da perda familiar. E eu acreditava na educação. E foi por acreditar na educação, né, que mesmo com essa perda eu tive o apoio da minha avó, né? Eu tive o apoio da minha avó materna, e graças ao meu avô, que foi meu avô negro, trabalhador, que foi trabalhador da Ferrovia Federal, pedreiro, depois a contramestre, ele vem a falecer, e é graças à pensão que minha avó vai ter por ele, que vai sustentar ali a família, e eu vou ter a oportunidade de estudar, e ela mesmo sendo analfabeta, ela acreditou em mim. Ela falou assim, não, vai, estuda, sem saber o que era faculdade, direito, sem saber o que era mestrado, né? Enfim, mas ela acreditou em mim, e fico muito feliz que hoje, graças às políticas da prefeitura, do governo federal, nesse investimento na educação, mais estudantes, né, cada vez mais, têm os seus horizontes ampliados, né, e possam ter essa oportunidade. Indo pelo meu trabalho em São Januário, né, no Vasco, eu já tenho quase 16 anos trabalhando lá no clube, comecei como estagiário, eu era estudante de História do UFRJ quando comecei, hoje já sou doutorando da UERJ. Eu coordeno o Centro de Memória, onde eu comecei como estagiário, e a gente, trabalhando ali com a história institucional, o Vasco ele tem uma história diferenciada no campo esportivo, né? O Vasco ele vai surgir ali num ambiente de forte antilusitanismo. O Vasco vai se tornar um grande clube a partir do diálogo com as camadas populares. Então, o projeto de engrandecimento esportivo do Vasco, ele é pautado, ele é baseado no diálogo com as camadas populares, com negros e brancos de baixa condição social. É a partir disso que, desde o Remo, o Vasco vai montar suas equipes. Depois, no futebol, os seus times
com jogadores negros e brancos de baixa condição social, enfrentando o racismo da época, enfrentando o antilusitanismo, enfrentando o preconceito social. Então, a história do Vasco, ela tem uma série de fatores, né, uma série de fatos que a gente pode trabalhar. E qual é o diferencial? Trabalhar isso na contemporaneidade. Não com uma visão nostálgica. O Vasco foi o time dos camisas negras, foi campeão de 23, o Vasco foi o primeiro clube a ser campeão do Rio de Janeiro com jogadores das camadas populares. Né? Quando foi desafiado, ele foi pedido, né? Foi exigido que o Vasco excluísse seus jogadores para participar da principal liga. O Vasco se negou, né? Esse não do Vasco ao racismo e ao preconceito social a gente conhece como uma resposta histórica, né? E a outra resposta histórica do Vasco vai ser São Januário, o estádio do clube. Tudo bem, a gente trabalha isso quando vai falar sobre a história do Vasco, quando vai falar lá, fazer uma exposição, mas a gente precisa trazer isso para a contemporaneidade, né? O racismo, ele é presente na nossa sociedade, o preconceito social e também a homofobia, a transfobia. Então a gente procura trabalhar as memórias do Vasco e a história oficial visando construir uma mentalidade crítica, uma mentalidade antirracista, anti-homofóbica, antitransfóbica, que fortaleça a democracia, né? Esse é um pouco do trabalho que é desenvolvido no Vasco a partir do Centro de Memória da Agremiação. E a gente faz um trabalho de digitalização também, já há mais de 10 anos, já são 15 a 16 anos de digitalização aí no trabalho, e a gente lançou um acervo digital, que é o maior acervo digital de um clube esportivo no mundo. Ele está disponível publicamente e também serve aí para os professores, né, trabalharem, né, quando vai falar sobre fonte histórica, enfim, quando vai trabalhar o racismo, utilizar todo esse material que o Vasco fornece à sociedade gratuitamente. Você vê como é que a nossa mesa ela dá voltas por muitos mundos, né? A gente está falando de muitas confluências aqui acontecendo, com temas, né, com falas, com lugares de fala muito diferentes, e ao mesmo tempo eu fico pensando o que é a escola se não exatamente esse espaço onde tantas coisas diversas, né, estão presentes sempre, né, todos os dias. O Abílio é diretor da escola onde o Kaique estuda, o Abílio convive com essas adolescências que a Tereza trouxe, com essas paixões, né? Não só o futebol, mas tantas outras paixões que os adolescentes trazem todos os dias, com as transformações diárias, com todos esses contextos de lutas, né? E de superação que o Valmer traz aí, associado, atrelado aí a essa história do Vasco da Gama. Então, olhando para o seu papel, não só como professor, né? No seu caso é professor de geografia. Mas olhando para além do professor de geografia, né, indo para o lugar de gestor, né, da educação que você hoje e percebendo todas essas histórias que você ouviu até agora, né, desde a fala inicial da Tereza, também pensando nesse universo aí das novidades que chegam à escola, das possibilidades, das proibições que chegam às escolas, desse contato ou a perda de um aparente contato com esse mundo digital. Como é que essas transformações, né, têm afetado, né, têm otimizado, têm incentivado, têm inspirado a sua prática de professor gestor na Daniel Pisa? Ô Pedro, são tantas paixões naquele colégio e é tão bom você ver essa diversidade toda que existe ali dentro, sabe? A escola sempre buscou, como a fala da professora Tereza, o protagonismo do aluno. Então, o aluno, ele traz consigo vivências que muitas das vezes nós não temos, né? É um território difícil. E a gente pensa da seguinte forma: o aluno, ele precisa ter visões, ele precisa ter oportunidades. Como você falou muito bem, você não teve. Eu, na minha infância, eu também nunca tive. Eu fui um pouco limitado com relação a isso. Mas esse aluno, hoje em dia, não. Hoje em dia, ele tem acesso à informação e ele traz consigo uma vivência do local ali tão importante, tão enriquecedor para a gente. Então, a nossa visão, tanto quanto eu gestor nesse momento, estou gestor agora, mas sou professor, como toda a equipe docente da escola, a gente busca trazer o aluno às suas potencialidades. O Kaique, ele ama futebol, e eu tenho alunos lá que amam arte, eu tenho alunos lá que amam história, tenho um aluno que gosta de chegar para mim e falar sobre
História medieval, olha que lindo. Adoro. Muito, né? E assim, essas potencialidades a gente quer trazer, porque o nosso medo é perder o aluno. Perder o aluno para o entorno que é difícil, conflagrado. Tivemos muitas perdas dolorosas para a escola. A escola tem um passado que dói e a gente não quer repetir isso. Então a gente começa a trazer projetos de esporte, né? Temos vários projetos, vôlei em rede, esporte em basquete. É uma das escolas que é potência no esporte, né? Ganham muitas medalhas com os professores que lá trabalham, o professor Marcelo, o professor Vitor. Mas também começamos a fazer passeios. Alunos me cobrando, professor, quero conhecer museu, nunca fui em museu. Temos um grande problema. Os alunos ali, fui mapeando já desde a época de professor, como geógrafo, o geógrafo adora fazer isso, né? Começar a mapear e delimitar, mas que não conhecem a realidade do Rio de Janeiro, não se sentem pertencentes à cidade do Rio de Janeiro. Usam a blusa, mas acham que o Rio de Janeiro está apenas na região central do Rio de Janeiro, zona sul do Rio de Janeiro. E aí, eu ainda como professor, pegando outros professores, somos conhecidos como loucos, eles falaram, professor, eu nunca andei de metrô, nossa, a linha do metrô passa tão pertinho da escola, vamos fazer essa loucura, vamos pegar um grupo de alunos, vamos pegar o metrô e vamos andar lá no centro do Rio de Janeiro, vamos conhecer a nossa cidade, vamos nos apropriar da nossa cidade, vamos nos identificar como cariocas. Então esse é o papel da escola, mas fugindo um pouquinho do esporte, desculpa, eu entendo pouquíssimo de futebol. Tá tudo certo. Vamos para outras áreas. A área da tecnologia, como a professora Tereza falou muito bem, a gente começou a fazer projetos de pesquisa junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Temos uma professora que trabalha com gamificação. Vamos programar, vamos criar projetos. Né, Kaique? Ana Paula, desculpa te Pode atrapalhar, falar, Ana Kaique. Paula é uma professora que, pra mim, é a melhor de todas. Muitos de projetos que eu participei, como citei aqui, ela me deu oportunidade. Esse ano eu vou participar da Semana de Integração Acadêmica, o SIAC, na UFRJ. Conheço. Começa Mais domingo, um dia projeto primeiro. que ainda vou participar de congressos, que é o do RINEC, que vai ser no Flamengo, Zona Sul do Rio, do dias 1 ao 4 de junho. E essa rede foi a rede que eu fiz um estágio de farmácia de agosto a dezembro de 2024 com a professora Gisele, lá na UFRJ, no prédio de ciências. Então, Ana Paula, desde que eu comecei a ter aula com ela, no 7º ano, em 2023, ela me abriu muitas portas, muitos projetos. Um que eu não mencionei aqui foi do Avantar, um projeto que é um game na Antártica, do professor Carlos Emanuel e a professora Cláudia, que organizaram trabalho lá no NCE, Núcleo de Computação Eletrônica, um dos prédios da UFRJ. E foi um dos grandes eventos para mim, o primeiro que eu participei na escola, de muitos que eu ia participar. E é um evento que contava sobre a Antártica, sobre os pinguins na Antártica. Então foi um evento muito especial que eu participei. Desde já eu agradeço a Ana Paula por todas as oportunidades que ela me deu. Esse ano eu fazia concurso público para entrar numa escola técnica. Ana Paula que está me proporcionando isso. Então eu tenho que agradecer a ela, ao Abílio, a equipe gestora e muitos professores que me ajudaram nesses 4 anos de Daniel Pizzi. Então, vou ficar muito grato por retribuí-los quando eu sair da escola em dezembro de 2025. Isso é uma escola de afeto, né? Isso é fundamental. É uma escola, quando entramos lá, não queríamos, pelo local. Mas depois que entramos, não queremos mais sair. Porque ser professor é amar o que faz. Dificuldade todas as profissões têm. E a gente ali, como professor, nós temos muitos. Mas a gente vê no Kaique, vê na Ana Júlia, vê no Gabriel, vê potencialidades. Potencialidades que dão a nós essa vontade de prosseguir e de estar ali cada vez mais. Perfeito. Obrigado, Pedro. Em oportunidade recente, bem recente, eu estive em conversas com a professora Tereza, lá em Brasília, e a gente falou sobre diversas ações, né? Muitas coisas que a gente observa do lugar de onde a gente está falando, né? Eu aqui no Rio de Janeiro, ela está em Brasília, em outros lugares também aí pelo Brasil afora. E a gente tem falado sobre essa necessidade, né? essa importância de fortalecer essas políticas para as adolescências, para entender que uma escola mais afetiva, relações entre professores, estudantes e a escola,
quando acontecem mediados por um lugar de afeto e de responsabilidade, de compromisso com esse entendimento que as adolescências são plurais, como a Teresa já falou, né, são diversas, né, estão agenciando o mundo de formas diferentes. A gente conversou sobre um monte de coisas ligadas aí a isso tudo. Então eu queria voltar aí a bola para a Teresa, para ver se a gente consegue trazer aqui para essa mesa um pouco dessa percepção dos impactos que não só o programa das adolescências, a Escola das Adolescências tem já trazido para o nosso país, para as redes, né, de educação básica do nosso país, mas que outros cenários ou que outras perspectivas, de repente, estão associadas a isso e que a gente também precisa, assim, de repente, chamar a atenção, ficar ligado daqui. Olha, Pedro, que honra, viu? Que honra escutar Kaique, a Bíblia e Valmer e perceber, assim, na fala de cada um. Acho que elas foram se costurando e se complementando, né, para mostrar como a escola, e aí acho que a Daniel Pizzi é que está em referência e destaque nessa conversa de hoje, ela é esse espaço de experimentar o mundo, né? Ela é esse espaço de viajar e se aventurar aí por esse desbravar nessa jornada de conhecer, aprender, entender com a historicidade aí bacanésima que Valmer trouxe, né, sobre a história do Vasco, muito legal, sabia, eu não conhecia, né, dessa relação muito embrincada com a comunidade, com o território, com as populações que essa agremiação esportiva tem. A Bíblia contando um pouco como é que o Daniel se organiza, né, como a escola oportuniza esses espaços de promoção do conhecimento e, sobretudo, Kaique colocando, né, de maneira tão afetiva a relação com a professora, que oportuniza a ele esses espaços, né, de ampliar essas janelas aí de vista mesmo sobre o mundo, né. Eu acho que a gente, com esse recorte específico dessa mesa, chama muito a atenção que todas as escolas de anos finais do país, elas precisam se sentir um pouco, né, se sentir permeadas e atravessadas por essa percepção que a Daniel Pizzi tem hoje, né? Que a escola seja o lugar de constituir vínculos, que a escola seja o lugar de experimentar os afetos saudáveis, que a escola seja o lugar de também fazer a mediação quando surgem os afetos, que são afetos difíceis, né? Os afetos que são muito subjetivados às vezes pela violência, né, que é bastante recorrente, comum no nosso cotidiano, que a escola consiga também ser assertiva na hora de fazer a mediação, para construir afetos que vão na direção de uma relação mais fraterna, mais afetuosa, mais respeitosa, que dialogue com a alteridade. A gente sabe que essa não é a realidade de todas as escolas do país, né? Como seria bom se fosse, né? Mas a gente sabe que, como o diretor muito bem colocou, né, quando a gente pisa os pés em uma escola onde toda essa relação está fortalecida, da convivência, do clima dos afetos, é um lugar que se torna o mais especial de nossas vidas e do qual a gente não deseja sair. Eu já tive a oportunidade e a honra de passar por algumas escolas onde eu vivenciei, né, e ajudei ativamente na transformação desses espaços, também conflagrados, também muito difíceis ali olhando para o entorno, mas que se tornaram espaços, né, de células ali de paz, de promoção da convivência e de uma perspectiva de futuro muito mais ampliada para cada um que pisou naquele território. Então, com o programa Escola das Adolescências, Pedro, a gente justamente faz o convite, né, convoca e convida todos os profissionais que atuam nas redes de ensino e nas escolas para que as escolas caminhem nessa direção. Caminhar nessa direção é olhar para o fato de que, por exemplo, no 7º ano do ensino fundamental, a gente começa a ter uma perda significativa de estudantes, que vai aparecer como dado muito gritante lá no ensino médio, mas que não é no ensino médio que começa. A gente tem interrupção das trajetórias escolares nos anos finais do ensino fundamental. Do mesmo modo que Kaique está aqui de maneira muito emocionada contando seu vínculo de pertencimento com a escola, outros, muitos meninos e meninas, justamente desfazem o laço com a escola e decidem abandoná-la com essa mesma idade que Kaique tem, por justamente não ter a oportunidade de vivenciar essa construção de pertencimento, de sentido de estar naquele espaço. Então, a gente sabe que existe um fenômeno multidimensional, né? São várias as ordens aí dos fatores que levam o estudante a abandonar a escola. A dimensão socioeconômica é uma das mais importantes, né? Muitos deles, aos 12, 13, 14 anos, precisam constituir composição de renda com a família e vão dedicar parte do seu tempo para uma jornada de trabalho informal. Agora, a gente sabe que a escola também pode ser um fator importante para tentar assegurar a permanência daquele estudante. Então, a gente tem uma estratégia voltada para a correção do fluxo escolar, para a gente reduzir um pouquinho a distorção de idade de ano, dentro dos anos finais do ensino fundamental, chamando muito a atenção, né, convocando os profissionais que estão nas redes a pensar que essa etapa é muito crítica para o processo de
reprovação escolar, de abandono e de evasão escolar. Porque o estudante saiu da infância, né, saiu de uma professora de referência ali, pedagoga, lá no 5º ano, e adentra, experimenta um modelo de organização de escola que é muito complexo. São 8, 9, 10 professores diferentes, cada um com um tempo muito fragmentado para trabalhar aquele conteúdo daquela área de conhecimento. Então, se Kaique, né, que saiu do 5º ano lá, uma escola de anos iniciais, não for acolhido e inserido como Kaique naquela escola de anos finais, se ele passar a ser só um número na lista de presença, se ele não for visto e enxergado, né, escutado nas suas demandas de aprendizagem, a gente vai desfazendo, esfacelando um pouco esses laços de convivência, que também são fatores que levam à interrupção da trajetória, ao abandono e evasão escolar. Então, a gente chama a atenção para constituir oportunidades na escola, dentro dos planos de ensino, dos componentes curriculares, mas os outros espaços de gestão do espaço escolar também, para que o estudante possa se sentir um ator, de fato, né, protagonista, cooperativo, com a melhoria, inclusive, daquele espaço. A escuta chamou a atenção para isso, né? Não é escutar o estudante para atender aos seus desejos tão somente, até mesmo porque as escolas de excelente qualidade, elas não são feitas apenas de bons prédios e de bons equipamentos. Elas são feitas de pessoas que sonham, que planejam, que estudam, que refletem e que trabalham em prol da melhoria daquele espaço, né? Rubem Alves chama muitas vezes a atenção da gente para isso, né? A escola é feita de gente humana, solidária, fraterna e comprometida com o futuro. Então, a gente precisa reorganizar o modelo de gestão daquela escola, a organização do acompanhamento daquela rede de ensino, para orientar a aprendizagem de estudantes de anos finais, pautada por essa inovação de que a gente falava, por essa reorganização curricular e pedagógica de que a gente chamava a atenção agora há pouco, mas, sobretudo, para a dimensão de acolher e incluir o sujeito central da aprendizagem, criando espaço onde ele possa se sentir participando, cooperando e atuando de maneira efetiva na construção de possibilidades. É lindo de ouvir Kaique o tempo todo trazendo na fala dele, né, que ele deseja retornar para devolver à escola aquilo que ela deu. Eu passei por escola pública, de família humilde a vida inteira, e sei muito bem o papel que a escola teve para reorientar minha trajetória de vida. Ela é muitas vezes o único equipamento público, né, que possibilita, que permite que a gente amplie nossos horizontes, né? Então, perceber essa devoção quase que de gratidão que Kaique traz, ainda no ensino fundamental, tem muito para viver, Kaique, ainda na escola, né? Você tem mais os 3 anos ou os 4 anos de ensino médio, se você fizer um curso técnico de duração de 4 anos, mas é lindo de ver nas suas palavras, a sua percepção de como a escola é fundamental na estruturação do seu projeto de vida, e que você, ainda não tendo completado a sua escolarização básica, já quer devolver a ela, né? Já se sente com desejo de voltar e retribuir tudo aquilo que ela te deu. Precisamos ajudar que cada uma das escolas do país tenha esse mesmo símbolo aí de sentido de afeto que a Daniel Pisa tem, que seja um espaço que a gente deseje estar, se sinta acolhido e que ele impulsione a gente para muitos outros lugares onde a gente possa sonhar e desejar estar no presente e no futuro. Perfeito. É muito. Eu fico super emocionado até assim com a combinação das falas, porque a gente está falando, a gente não está fantasiando ou pintando uma escola que não existe, a gente está falando de uma escola real, a gente está falando de pessoas reais, está falando de gente, como a professora Tereza citou, está falando de uma experiência real, como os alunos, né, e os professores que o Abílio citou. A gente está falando de trajetórias de pessoas que já ficaram marcadas na história de um clube que, para além de um clube, é um marco histórico também para a nossa cidade, né? Você trouxe a passagem, né, sobre a resposta histórica. Tem até uma camisa super bonita, né, uma edição comemorativa dessa resposta histórica, que é uma forma de um lugar que está para fora da escola, mas no entorno dela, está ali compondo, né, o entorno da escola, dizer como isso também dialoga com aquilo que está dentro da escola. E toda a trajetória do Kaique, dentro e fora, e as coisas que ele já citou que gosta, e os seus atravessamentos todos. Eu fico pensando nessa combinação de muitos elementos, e aí eu preciso começar a caminhar a nossa mesa para o final. A gente vai ter uma última rodada, e eu queria provocar essa última rodada com 2 fragmentos de texto, né? Eu vou ler, é uma frase curtinha, para já despertar uma primeira
provocação para as considerações finais. Depois é uma frase do livro Menino do Mato, Manuel de Barros. Vou mostrar aqui para a câmera, para quem quiser. O meu já está todo marcadinho. Um grande poeta, eu gosto muito. Eu vou começar lendo essa frase. Fica ligado na frase. Tenho o privilégio de não saber quase tudo, e isso explica o resto. É simples assim. E aí eu combino essa frase com um trecho do livro que se chama A Terra Dá, a Terra Quer, que é do saudoso Antônio Bispo dos Santos. Vou colocar aqui para a câmera também, os convidados. Nesse livro, A Terra Dá, a Terra Quer, esse grande pensador aí, quilombola, nordestino, tem uma outra forma de organizar o pensamento sobre o mundo. Ele diz, na página... Que página é essa, Pedro? Na página 15, ele diz: não tenho dúvida de que a confluência é a energia que está nos movendo para o compartilhamento, para o reconhecimento, para o respeito. Um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e os outros rios. Ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente. A gente passa a ser a gente e a outra gente. A gente rende. A confluência é uma forma que rende, que aumenta, que amplia. Essa é a medida. Quando ele fala de confluência, eu gosto muito desse pensamento de confluência e essa associação com rios, né? Rio de Janeiro, não só o Rio de Janeiro, mas os muitos rios que nós somos. Então, quando o estudante pega o metrô e atravessa a cidade para poder experimentar outros lugares, esse é um rio que está transbordando para outros lugares. Quando o Kaique fala sobre toda a constelação de jogadores de futebol, alguns eu conheço, só de nome, alguns eu já vi jogar. Eu sou mais do vôlei e do atletismo, não tanto do futebol. Mas quando ele faz essa constelação e associa isso com as suas práticas dentro da escola, ele também está sendo um rio que está transbordando. Quando a gente ouve falar sobre a história do Vasco da Gama e o compromisso social, ético, histórico, né, com esse engajamento da classe trabalhadora no mundo do esporte, a gente está falando de um grande mar que está desaguando aí para um monte de lugares. E quando a gente fala dos desejos, dos sonhos, né, das pessoas que estão na Daniel Pisa e desse gestor apaixonado, tá no olhar do Abílio, a gente percebe que tem uma querência aí, que é de fazer essa escola um lugar de sonho, ainda de mais potência, né? A gente está falando de muitos rios confluindo para muitos lugares. A Teresa é um grande rio que está ali inundando outros lugares, né, com coisas positivas e pegando também dessas águas para conseguir levar para o Ministério da Educação também aquilo que a gente ouve, que a gente escuta, né? A gente está falando de uma mesa cujo tema, eu vou repetir aqui o título da mesa, a Escola das Adolescências, escutar para acolher, compreender e inovar. Então, para caminhar para as nossas considerações finais, falando sobre todos essas águas que nós trouxemos para cá, né, cada um no seu lugar de atuação, quais são, a gente começou falando sobre como é que a gente chega, então qual seria a mensagem que a gente deixa para aqueles que estão nos assistindo, né, professores, estudantes, familiares, gestores, qual é a mensagem que a gente deixa acreditando, aí, né, fazendo um aceno para essa escola que pode tanto, pode mais e pode sempre. Então, queria que vocês pudessem pensar aí nesse acabamento de suas falas. Vou começar com o Kaique, que já está até aqui, já pedindo a fala. Já está com o dedinho levantado. Só deixar uma frase aqui que eu inventei, que eu criei. Eu espero que seja de lição para todo mundo que está me assistindo. O estudo é a base principal para você ser alguém na vida. Você não é ninguém. Por exemplo, o Valmer tá fazendo doutorando, né? Doutorando. Eu tô regredindo ele, tô botando ele pra baixo. Não, é a realidade. A realidade você tem que escutar. Então você não vai a lugar nenhum sem um caderno e uma caneta. Porque ele, o caderno e a caneta, faz parte da tua vida, da tua infância até a sua juventude. Até a parte adulta, a parte idosa. Ele tá lá com você sempre. Todo o seu cotidiano, você tem que ter um caderno e uma caneta. Mas eu não sei 1 mais 1. Vai pra escola.
Ah, eu não sei quem foi Pedro Álvares Cabral. Vai pra escola. Ah, eu não sei quem foi Albert Einstein. Vai pra escola. Porque a escola, ela é um lugar que você entra como uma pessoa só. Você é uma pessoa sozinha ali. Quando você sai da escola, você conheceu professores, conheceu funcionários, coisas novas, alunos novos. Foi o que aconteceu comigo? Foi. Porque quando eu cheguei lá, não conhecia ninguém. Praticamente ninguém. Agora eu saí, conheço todos os professores, todos os alunos, todos os funcionários. Então, o caderno e a caneta, a professora Teresa deve saber, tá no cotidiano de uma pessoa. Um adulto, um geógrafo, um mapiano, como a Bílio é, um engenheiro, um historiador, qualquer profissão. O caderno e a caneta tá no cotidiano dessa pessoa. Porque sem ela, você não é ninguém. Perfeito, Kaique. Abílio, Como a professora Teresa falou, sexto e sétimo ano tem uma modificação muito grande quando o aluno está indo para o oitavo e para o nono. Então a infrequência, a evasão escolar é gritante. Isso a gente consegue perceber claramente na nossa escola, professora. Eu tenho aluno, a nossa escola está muito próximo do SEASA daqui do Rio de Janeiro. Eu tenho alunos que acordam às 4, 5 da manhã para trabalhar no SEASA e frequentar a nossa escola à tarde. Mas são alunos que não deixam de ir. São alunos que estão ali, como o Kaique muito bem disse, estão ali buscando alguma coisa. Mas também não vou florear, como o Pedro disse. Nós temos graves problemas de evasão escolar. E a gente está buscando isso. A gente, junto com a parceria do Grêmio, da escola, contato, pai, professor, gestor da escola, a gente está tentando trazer de volta. E está tentando fazer daquele espaço ali que ficou de lado por tanto tempo, como um espaço de acolhida. Aquele espaço pertence a toda a comunidade. Aquele espaço não é meu, não é do Kaique, aquele espaço é para todos. Eu lembro que na última reunião de pais, de responsáveis, né, conversando exatamente isso, sobre o pertencimento daquele espaço, um pai falou, nossa, a gente tem um espaço tão interessante próximo ao estacionamento, por que não faremos ali uma horta? Um gesto tão simples, né? Eu perguntei, muito bom, o senhor pode me ajudar? Ele falou, na mesma hora, é claro, por que não? Já peguei uma professora de ciências, que adora botânica, vamos transformar esse espaço, vamos trazer os alunos, vamos trabalhar a sustentabilidade. E aí um outro aluno, um aluno incluído, né, que ele não consegue comer arroz, feijão, para ele gera uma certa dificuldade, os carocinhos, mas a gente descobriu que ele gosta de vegetais, gosta de legumes, e a gente vai trazendo essas coisas assim para ele vai pegando, vai levando para o refeitório e pedindo para que façam para ele, e ele começa a comer. E a mãe vem muito agradecida, obrigado, meu filho não estava conseguindo comer, e ele está. Então assim, a escola é para isso. A escola precisa dar conteúdo muito bem, como a professora Teresa falou, e a gente está ali para isso. Mas a gente também precisa ir além. A gente precisa nos esportes, com vôlei em rede, basquete. Futebol não é tanta força assim. A gente perdeu no último campeonato estudantil em futebol. Mas ganhamos em basquete, ganhamos em vôlei. E melhor, muitos dos nossos ex-alunos que passaram por esses projetos, dos professores de educação física, no esporte cidadão, como eles têm um projeto na escola, foram encaminhados. Hoje estão em equipes aí de sub-20, né? Estão em outras escolas ganhando bolsa para ser atleta. Então isso me enche de orgulho com a equipe docente que a gente tem. A gente consegue transformar isso. Na minha infância, na sua infância, adolescência, a gente não teve essa perspectiva. Mas agora a gente está conseguindo fazer com que eles saiam de uma região, né, de um complexo ali de comunidades, para perspectivas além, que eles podem vencer. Eles podem entrar numa universidade, numa escola técnica, numa universidade, e podem sair desse ciclo em que eles achavam que estaria, de só estar naquela localidade, naquele território. Perfeito. E aí, passo a bola agora para o Valmer. Como é que você deixa aí as suas últimas considerações para a nossa mesa? Então, Pedro, pegando um pouquinho que você falou, nas duas citações, como eu já tenho muitos anos trabalhando com história do esporte, especialmente história do Vasco,
A verdade, Kaique, desde a minha adolescência eu estudava, nem pensava em entrar no Vasco. Você acaba dominando muito aquele conteúdo. E o que eu mais escuto é: nossa, você sabe tudo sobre o Vasco. Eu falo assim: não, eu sou um eterno aluno. Não é só sobre a história do Vasco em si, né? É mais do que isso. Eu falo assim: não, eu sou um eterno aluno. E um pouco também que o Kaique falou, a questão, quando você entra na escola, você é só um rio, né? Você sai de lá muito maior, porque você encontra outros rios, né? São os professores, são os profissionais de educação de uma forma geral. E também a mensagem com todas as dificuldades, né? Mas o poder público investir nas escolas para que os professores possam procurar outros espaços outros espaços atrativos, vamos dizer assim. Por exemplo, o turismo esportivo, os museus de uma forma geral, os museus dos clubes. Lá no Vasco, a gente ainda não tem um museu, a gente vai trabalhar isso no contexto da reforma do estádio, mas já há um compromisso do clube para que a gente forme profissionais de nível superior, né, a partir das nossas comunidades. O Vasco, ele está dentro da Barreira do Vasco, do Ituiuti, do Café, do Arará, são as nossas comunidades. E o CT ainda, que fica na Cidade de Deus, né? Então a gente tem um compromisso com a sociedade, isso já foi exposto publicamente, de tentar fazer com que a gente consiga ampliar os horizontes desses adolescentes aí com o museu, para que depois a gente possa fazer com que eles trabalhem dentro do museu e em postos de nível superior, museólogas, historiadores, arquivistas. Então é um pouquinho de cada aí do que a gente falou, para abrir os horizontes aí de todo mundo. Perfeito, obrigado, Valmer. Já trazendo aí essa conversa a partir dos rios, eu entrego então para a Tereza essa bola para você fazer aí nosso fechamento antes do meu encerramento oficial. Tá com você a palavra. No ano de 2024, a gente abriu o primeiro ciclo de adesão, onde 17.649 escolas de anos finais do país puderam acessar o recurso através do PDDE Escola das Adolescências, para oportunizar um conjunto de mudanças no nível do material que apoia o currículo, para a gente começar a construir escolas que se voltassem para uma reflexão sobre uma conexão maior com as adolescências. Queria deixar como recado, Pedro, a informação para todas as escolas que estão disponíveis nesse ano de 2025, onde a gente tem um segundo ciclo de adesão à política. Até o dia 20 de junho, elas poderão aderir ao programa Escola das Adolescências para acessar o recurso financeiro, porque a nossa expectativa é até 2026 atender a 100% das escolas de anos finais do país. São 47 mil escolas públicas de anos finais, municipais, distritais e estaduais. E o apoio financeiro pode, por exemplo, viabilizar uma visita guiada à sede do Vasco da Gama, que foi o tema que a gente abordou aqui, né? Um pouquinho sobre a historicidade do time, a sua relação com a comunidade. Então, por exemplo, o professor de História, com o professor de Geografia, com o professor de Educação Física, podem desenvolver um projeto interdisciplinar e podem ter uma etapa do projeto, ter como objetivo visitar o Vasco da Gama, ou fazer um passeio de metrô até o Aterro do Flamengo. Então, qualquer situação didática que tenha em vista, né, a saída da escola para um processo de excursão, de imersão vivencial no território, pode também ser apoiada com a utilização desse recurso para fazer a locação do ônibus, para pagar um serviço específico que apoie um projeto curricular conectado ali a toda essa visão que a gente tem aqui desenvolvido, né? Constituir uma escola que faça mais sentido, que gere mais significado para as adolescências. Tem lá os 4 clubes de letramentos voltados para ciências humanas, matemática, ciência da natureza e linguagens, mas além dos materiais que podem apoiar os jogos, a experimentação, material esportivo, vocês também, escolas que têm interesse em aderir à política ou que já aderiram e ainda não planejaram como utilizar aquele recurso, vocês podem mirar o uso desse recurso voltado aí para essa exploração do território, para essa imersão, que são processos bastante assim significativos e simbólicos para a gente construir uma relação de maior pertencimento, de maior identificação com a escola e com os sentidos que ela possibilita e também potencializa. Eu queria agradecer imensamente por ter aprendido tanto, Pedro, nessa manhã. A gente veio compartilhar conhecimento e sair com a minha mala cheia aqui de novas aprendizagens. Agradeço demais por essa participação. O
convoco a todas as redes de ensino do país, a todas as unidades escolares de anos finais, a entenderem que a adolescência é um período de travessia, que pode ser turbulenta, mas que pode ser bastante serenada, né, nessas águas novas que esses estudantes vão navegar, se eles forem chamados para um pouco mais perto desses referentes adultos que estão nas escolas, professores, gestores, coordenadores, porteiros, merendeiras, e se essa inclusão na escola de anos finais ela for apoiada, se a gente apoiar essa transição escolar para que ela seja mais gradativa, mais serena, e que eles possam se sentir mais seguros caminhando nessas novas águas, que são as águas provocadas pela tempestade hormonal da adolescência. Convido todos a estudar os materiais do programa que estão disponíveis na página do Programa Escola das Adolescências no Ministério da Educação. Já são 8.000 profissionais que estão cursando as especializações para entender como ensinar história para um adolescente, como ensinar ciências para um adolescente. E a gente, em breve, no segundo semestre, vai abrir mais 8.000 vagas de especializações para professores voltados ao componente curricular e a uma escola das adolescências. Vamos virar juntos essa chave, como o Kaique fez aí a mensagem, né, anteriormente, e vamos olhar para esses sujeitos de direitos à aprendizagem, entendendo todas as suas peculiaridades, as suas singularidades e os seus desejos de estar na escola, porém de estar na escola participando, interagindo e se sentindo de fato incluído e acolhido nesse espaço. Um grande abraço, muito obrigada aqui por essa partilha riquíssima aqui de conhecimento. Obrigado a você, Tereza, por essa presença, essa fala generosa. Tereza vestiu a camisa literalmente da Semana do Fundo 2. Está ali a primeira representante da gente, maravilhosa. Queria agradecer, Tereza, por essa participação tão especial. Agradecer a todos os convidados aqui da mesa, o Kaique, o Abílio, o Valmer. Gostaria de agradecer também a todos da nossa audiência, ali naquela câmera, todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando até aqui, e aquelas que ainda vão assistir esse encontro em algum outro momento. Agradeço especialmente as equipes da Coordenadoria de Ensino Fundamental, as equipes da Subsecretaria de Ensino que apoiam essa iniciativa, essa 4ª edição da Semana do Fundamental 2. Agradeço à Escola Daniel Pisa por ter cedido aí o seu diretor e um dos seus estudantes para estar aqui partilhando com a gente nesse momento, representando aí a Sexta CRE de um modo mais amplo. Agradeço ao Clube de Regatas Vasco da Gama por ter cedido também a presença aí do professor Valmer, e agradeço essas contribuições maravilhosas, né? Acho que a gente sai daqui muito, como a Tereza falou, com a mala bastante cheia, né? Carregando aí um monte de falas diferentes que a gente já ouviu, histórias que a gente não conhecia, falas que a gente não conhecia, para que a gente possa inspirar os professores, os gestores e os estudantes, as famílias, a criarem, a pensarem, né, e a criarem a escola como esse lugar mais vivo, mais saudável, mais plural, mais diverso, que possa escutar e acolher para construir o seu futuro, seu presente de forma coletiva e significativa. E para quem nos assiste ao longo desse encontro, nós ouvimos aqui falas potentes e acolhemos um pouco mais dessa atuação dessas pessoas que estão em lugares diferentes, mas pensando e praticando educação no sentido mais amplo, desde o Ministério da Educação até o lugar que é o chão da escola, seja nas suas dificuldades, nos seus desafios ou nas suas oportunidades. Nós estávamos aqui falando sobre esse universo real que a escola e as adolescências são. Então, eu faço aqui a minha consideração final, que é para que os nossos professores, que os meus colegas professores escutem e acolham os nossos estudantes adolescentes, que escutem e acolham os nossos outros colegas professores que estão aí lecionando diferentes componentes curriculares, para que a gente possa pensar e praticar esse acolhimento às adolescências, trabalhando com inovações, com a relação entre professores e estudantes, esse universo das tecnologias, do mundo digital, e todos os desafios que são provenientes dessas relações, porque é preciso escutar para acolher, compreender e inovar, que é o tema da nossa mesa de hoje. Não tem uma receita pronta, não tem uma fórmula secreta que vai fazer isso tudo funcionar de uma maneira igual para todas as pessoas envolvidas. Existe a gente.
as escolas, os ministérios, os estádios de futebol são feitos de gente. E isso é a verdade. Então, que a gente também faça parte dessa rede para que nós possamos cuidar dela. Então, seguimos, portanto, com a programação dessa 4ª semana do Fundamental 2, essa programação que é tão rica e vai trazer oportunidades de discutirmos as adolescências e tudo que vem para multiplicar esse nosso desejo de fazer da escola um lugar melhor, mais seguro, mais divertido, mais fluido, mais água, mais feliz. Eu sou Pedro Bárbaro, gerente dos anos finais, e eu fico por aqui agradecendo mais uma vez a presença de todos e todas e até breve. Tchau, tchau.